Luana Bernardi está com a gente porque tem mais um capítulo da novela Tirolesa Pão de Açúcar. E agora a Justiça falando, ó, pode continuar com a obra. Estava embargada até então. Lu, bom dia para você. Mas essa novela, Agatha, bom dia. Longe bom dia. do fim, né? Tá longe do fim, porque o MPF disse que vai recorrer da decisão da Justiça Federal que voltou a autorizar as obras para a implantação da tirolesa no Morro do Pão de Açúcar, na Zona Sul. Nessa decisão do dia 1º desse mês, os desembargadores acolheram os pedidos dos responsáveis pela construção. Para o procurador da República, Sérgio Suyama, a Justiça não levou em consideração que o Pão de Açúcar é um patrimônio mundial e, portanto, a decisão precisaria ser conjunta com a Unesco. Ainda de acordo com o procurador, antes de entrar com o recurso, o MPF vai esperar a realização de uma perícia no Morro do Pão de Açúcar, que foi determinada pela Justiça em primeira instância em janeiro deste ano. No dia 23 de fevereiro, o procurador Sérgio Suyama e representantes também do IPHAN, do ICOMOS Brasil, Organização de Apoio Técnico da Unesco, e da empresa Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar se reuniram na tentativa de chegar a um acordo. E aí a sugestão do MPF era o quê? Era que o IPHAN solicitasse à Unesco uma avaliação dos impactos do local depois que a agência da ONU exigiu que um procedimento fosse aberto a respeito das intervenções. Porém, Sérgio Suyama afirma que o Instituto não concordou com essa proposta. E aí eu lembro que em junho do ano passado a Justiça suspendeu as licenças para as obras. Essa decisão atendeu na época a um pedido do MPF que alegou que as intervenções causaram desmonte de rochas nos morros da Urca e do Pão de Açúcar. As obras da tirolesa começaram em setembro de 2022, com licenças emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também pelo IPHAN. E agora as notas. O Parque Bondinho Pão de Açúcar disse que o projeto para a construção da tirolesa foi planejado, não é uma nota de hoje, né? É uma nota que eles vêm reiterando ao longo do tempo, e estruturado ao longo dos 2 anos e meio, tendo sido analisado e aprovado por todos os órgãos competentes. Desde que a gente procurou o Parque Bondinho do Pão de Açúcar, eles vêm falando isso, né? E o IPHAN foi procurado novamente pela reportagem e ainda não se pronunciou. Rodolfo, respirou, falou, manda. Fala. Não. A gente já falou muito sobre esse assunto, sim. né? A gente já tratou muito desse tema, mas enfim, como a gente sempre fala, às vezes ouvintes novos estão chegando, né? Que bom. Então, às vezes um ouvinte eventualmente também não acompanhou no dia o programa que a gente falou, e como tem uma novidade, eu acho super lícito, né? Você ter o Ministério Público Federal questionando os próprios moradores da Urca, né, que lá atrás também questionaram muito, também fizeram um movimento contra o Instituto Europeu de Design, que agora já é algum outro empreendimento naquela área também, virou uma escola. Isso é salutar, essa discussão, né? E eu acho que essas discussões, muitas vezes, elas precisam tratar dos fatos, e elas acabam muitas vezes entrando em alguns momentos em discussões que fogem ao que efetivamente está acontecendo, como por exemplo, eu lembro que uma delas era assim, mas só que isso vai trazer mais gente para o bairro se tiver tirolesa, né, impacto no bairro. E na verdade não tem mais gente para o bairro, porque você não vai aumentar a capacidade do bondinho de subir com gente, né? Vai continuar a mesma capacidade, as pessoas que conseguirem subir, que reservarem, que eu acho que no máximo são 100 por dia que conseguiriam descer de tirolesa, isso não teria impacto no bairro em si. Outra questão era de som, né, de ruído, que lá de cima poderia ter ruído para os moradores lá de baixo, a descida da tirolesa. Teve um estudo lá do FRJ que mostrou que não. Eu já disse isso aqui uma vez e vou voltar a falar, né? Eu confesso que eu, Rodolfo, assim, também se não quiser fazer, se quiserem fazer, eu tô pouco me lixando, sabe? Tá tudo certo. Agora, eu confesso que eu acho que essa discussão, ela tá muito tomada, eivada aí de emoções, quando na verdade pode trazer objetivamente para a cidade, e há vários outros exemplos nesse caminho, um atrativo inclusive para a área turística do Rio de Janeiro, num ponto como esse, né? Eu vi agora recentemente São Paulo, no meio da Serra do Mar, que é super protegida, eles fizeram na descida de São Paulo para o litoral, eles fizeram uma tirolesa lá. Na Espanha tem em Toledo uma tirolesa também, que também lá é uma área protegida, é uma área protegida pelo patrimônio histórico, onde eles também fizeram uma tirolesa.
né? Então acho que tem que se olhar efetivamente ali qual o impacto em termos de obra. Se falava de um buraco muito maior na rocha e eles apresentam informações de que o impacto seria muito menor, então que mostrem aos promotores do Ministério Público Federal, que isso esteja claro nos relatórios. Tem uma boa parte do que eles estão falando ali de adaptação, eles dizem que é para adaptação que eles hoje não têm para acesso a deficiente, cadeirante, e que eles fariam essa rampa de acesso a cadeirante que lá atrás não existia. Eu acho, de verdade, que tem que se ver objetivamente o impacto que você vai ter. São 4 cabos, são sim alguns furos, imaginar que você vai fazer uma tirolesa, né, com obviamente a segurança toda necessária, e colocar ali, não vai ter nenhum impacto ali do lado do bondinho na pedra do Pão de Açúcar, óbvio que não, né, só se amarrasse com uma corda e que obviamente não seria algo seguro. Agora, será que é para tudo isso, para esse desespero todo, para esse negócio que parece que a partir de agora, então, não teremos mais o nosso patrimônio do Pão de Açúcar e que realmente é uma obra que vai destruir os nossos morros, do Pão de Açúcar e o Morro da Urca? Eu acho que essa discussão ela acabou tomando alguns contornos aí, enveredaram meio a discussão para uma coisa que muitas vezes não fazia sentido em termos de argumentos, e que se sentassem à mesa para conversar, tirando do lado da emoção e olhando para a razão, para a lógica, eu acho que a gente poderia encontrar um caminho, e que eu acho que se encontrasse esse caminho, inclusive com o máximo de preservação, de cuidado, etc., eu acho que pode ser bom para a cidade, pode ser um atrativo para a cidade. Não vejo problema nenhum em a gente poder pensar em algo como uma tirolesa no Pão de Açúcar, como algo a ser oferecido para o carioca, para o fluminense, para o turista no Rio de Janeiro. Rodolfo, a questão 14. unanimidade não vai ter nunca. O fato é que essa discussão tem que sair do campo da paixão e ir para o campo técnico. E o que se diz aqui é que está faltando aí, segundo o Ministério Público, Lu, um parecer técnico de um grupo da Unesco. Mas o próprio IPHAN abriu mão do tal do parecer, porque é um patrimônio tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. E o próprio IPHAN falou que não precisa desse tal parecer. Isso. Enquanto fica, certo, Lu, tá correto? Uhum. A sugestão do MPF era isso, que o IPHAN solicitasse à Unesco uma avaliação dos impactos no local, depois que a Unesco exigiu um procedimento fosse aberto. Mas aí o procurador Sérgio Suyama disse que o Instituto não concordou com essa proposta. E aí a gente procurou o IPHAN para saber um posicionamento e o IPHAN não respondeu ainda. O fato é, ou faz ou não faz, é que fica nesse limbo, a coisa não caminha, a obra está parada há 9 meses, gerando comentários, a todo instante que se fala, os comentários são acalorados e apaixonados, unanimidade não vai rolar nunca. O fato é que tem que ter um olhar técnico para avançar ou abortar o projeto. Como tá, é ruim para todo mundo. Eu fui ano passado, até contei aqui, né? Ano passado eu fui conhecer, aliás, 2 coisas. Esse ano, no começo do ano, eu fui para Table Mountain, que é meio que o bondinho lá de Cape Town. Né? Também um movimento assim colossal. Acho até que o movimento é maior do que o do Pão de Açúcar, não sei. E a área lá em cima também é muito grande, muito grande. Tem gente que sobe pela montanha, tem gente que sobe pelo bondinho, mas você vai lá, caminha bastante. É muito mais, vamos dizer assim, lá em cima, quando você chega, você tem uma interferência muito maior assim, porque ela é bem ampla. Você pode ir andando, caminhando, explorando. Você pode ir até uma outra ponta, porque são meio que morros assim um do lado do outro. Então você pode ir por ali caminhando no meio de uma trilha até chegar lá mais na frente, às vezes 20, 30 minutos de caminhada. Então a interferência que eles fizeram ali, mesmo preservando bastante, até em termos de espaço, ela é até maior do que a nossa do Pão de Açúcar, mas também porque eles têm um espaço lá muito maior. Por isso o nome, né, Rodolfo? Da mesa, parece uma mesa, é plana, uma estrutura plana, grande. Bem lembrado, é isso aí, é uma mesa, é grande, é lindo, gente, olha, é deslumbrante, você vê do alto assim, a mistura com o mar das montanhas, é um negócio assim, espetacular, que você vai na Cidade do Cabo, na África do Sul. Só que eu ia citar, na verdade, do ano passado, que eu pude conhecer tardiamente, as Cataratas do Iguaçu. Se você for lá, que é um dos pontos mais turísticos do Brasil, de movimento mesmo no Brasil, e praticamente é uma cidade que hoje vive, apesar de estar ali na fronteira e tal, mas que vive praticamente do turismo, dos hotéis, dos restaurantes, do movimento de pessoas, o seu aeroporto muito movimentado. Ele vive disso. Se você não tivesse a catarata ali,
a cidade teria que arrumar outra forma e certamente não teria nem de perto a arrecadação que tem. Então, quando você vai para Cataratas, você anda em trilhas, inclusive quando você chega perto ali do lado brasileiro, você entra numa passarela que vai por cima das pedras, até você chegar quase que em frente à queda, que você fica lá molhado, o pessoal entra com aquela capa, e você entra lá para ver aquilo, sentir aquele jato, aquele spray de água e tal. Aquele caminho todo, inclusive ao lado e do lado argentino também tem, ele foi construído em concreto em cima das pedras. Se isso não existisse, se o parque ali não existisse, se as construções que posicionaram aquilo ali, claro, você tem que ter com bom senso, mas eu estou dizendo, se você for assim, não interfere em nada aqui, não vai poder avançar, não dá para colocar essa parcela de concreto até ali dentro, talvez a gente não tivesse todo o movimento de turismo. Óbvio que eu não sou favorável de você sair metendo a mão, trator, destrói tudo, faz uma aquaplanagem, uma terraplanagem em cima do negócio, acaba com o coisa e faz 70 passos. Não é isso. Por isso que eu falo sempre do bom senso. Agora, se você também não tem aquela estrutura no entorno, o cuidado que eles têm com o parque inteiro ali de preservação, uma passarela para você sentir aquele spray, ter aquela coisa da experiência, da aventura, um elevador que tem ali do lado e tal, você também não tem experiência para o turista. Aí você não atrai para a cidade. Aí você não atrai tudo que vem junto para isso, em termos de movimentação de economia, de geração de emprego, de renda, de pagamento de impostos. Então, por isso que eu digo que sentar sem emoção e discutir com razão, com bom senso, seria essa forma o melhor caminho para a gente tentar encontrar alguma solução, olhando para tantos casos que a gente tem no Brasil e no mundo, para tentar chegar a um consenso nisso aí. Valeu, Lu. Bom dia.